Pois é, pessoal, e o Leão ficou pelo caminho, Fortaleza foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. A gente vai falar mais sobre isso e eu já queria começar dizendo que sim, eu estava aqui na expectativa do Fortaleza ser campeão e não vejo nada de errado com isso. Outro dia a gente pode até fazer um vídeo falando mais especificamente sobre essa questão de rivalidade, pode torcer para outro time, não pode, né? Isso faz de você mais torcedor, menos torcedor, a gente pode levar um papo sobre isso depois também, mas enfim, vamos falar sobre especificamente essa final aí, em que o Fortaleza enfrentou a LDU, e foi um jogo que, assim, a princípio eu esperaria o Fortaleza com uma ligeira vantagem. E no jogo foi basicamente o que se traduziu dentro de campo. Foi um jogo bem equilibrado, bem disputado, talvez não tão bem jogado assim, mas é aquela coisa que a gente sabe, finais muitas vezes não são tão bem jogadas mesmo. O que importa mais pro torcedor nesse caso aí é o resultado, né? E a partida começou de uma forma um pouco insegura de todas as partes. O time da LDU tentou demonstrar muita segurança, frieza, começou tocando a bola, aquele clima meio soberbo, assim, não, a gente sabe o que está fazendo. Só que logo eles erraram os 2, 3 passes e demonstrou que não, nós não sabemos o que estamos fazendo. Já o Fortaleza também no começo do jogo rebateu algumas bolas assim um pouco de forma assodada, sem conseguir controlar muito bem a posse de bola, mas depois o time foi se assentando e melhorou ao longo do primeiro tempo. E também a terceira equipe que estava em campo, que é a da arbitragem, muito insegura, marcações estranhas, marcações ruins, parou o jogo, que foi uma barbaridade, fez de tudo para o jogo ficar parado, fez de tudo para não ter jogo, que é a função contrária do que deveria ter, na verdade, a arbitragem. A arbitragem desse jogo foi muito ruim, para quem assistiu a partida sabe do que eu estou falando. Picotou o jogo inteiro e fez questão de não dar acréscimo nenhum. Cada vez que ele parava o jogo, ficava 5 minutos parado, e depois, na hora de dar acréscimo, dava 1 minuto, tá tudo certo, cada um que se vire, né? O problema não é dele, afinal de contas. E no primeiro tempo, assim, de um modo geral, tudo que a gente viu foi um jogo parado, jogadores caídos, com mão na canela, mão no rosto, o árbitro deixando a cera acontecer. Já no segundo tempo, a coisa volta um pouco diferente. Muito rapidamente, o Fortaleza abre o placar, uma boa jogada pela direita, Pochettino ergue a cabeça, acha um bom passe pro Lucero, que se antecipa ao zagueiro, aparece já batendo, finaliza muito bem, abre o placar, o que obrigou a equipe da LDU a se projetar à frente, começou a atacar mais, e aí sim teve jogo, foi durante o segundo tempo que a coisa toda aconteceu, e o Fortaleza infelizmente não conseguiu segurar. Foi uma bela jogada do nosso glorioso Alzugaray, pela direita, recebeu um lançamento, trouxe para dentro, bateu de esquerda, um belo chute indefensável ali pro goleiro João Ricardo. Assim a LDU chegou ao empate. O goleiro João Ricardo, inclusive, vale notar que teve uma boa atuação, foi um grande destaque da equipe do Fortaleza. Logo no comecinho do segundo tempo, no lance inclusive anterior ao próprio gol do Fortaleza, ele havia feito uma grande defesa. O jogador também do LDU saiu na cara do gol, ele conseguiu fechar, evitou o gol e logo na sequência o Fortaleza marca, né? Então a atuação dele foi muito importante, uma das coisas que garantiu a ida do Fortaleza para a prorrogação e, por consequência, pênaltis. Mas vale dizer que o jogo não acabou aí, né? O Fortaleza ainda teve mais alguma chance, criou uns 2 ou 3 lances. A LDU também conseguiu criar, ainda antes do fim do segundo tempo, 2 lances. Então eu contei 4 grandes chances para o Fortaleza contra 3 da LDU. Na minha contagem pessoal, tá? Eu tô fazendo o meu critério de avaliação. Mas, de um modo geral, o Fortaleza fez uma final digna, não se amedrontou, jogou de igual para igual, foi superior na maior parte do tempo do jogo, eu diria, embora seja uma vantagem leve, mas se propôs mais a jogar, tentou vencer mais do que a equipe da LDU, e a LDU fez o que pôde para levar o jogo para os pênaltis e conseguiu, né? Na disputa dos pênaltis, aí... Enfim, como eu sou torcedor do Palmeiras, eu já vi isso acontecendo outras vezes. O Fortaleza ficou com grande chance por pelo menos 2 vezes. O goleiro João Ricardo fez 2 defesas, mas não foi o suficiente. Em todas as oportunidades que o Fortaleza poderia ter terminado, encerrado a contagem, falhou em concretizar o pênalti. Por fim, falhou até na cobrança alternada quando não poderia. E aí terminou com a vitória da equipe da LDU. Então o Leão caiu, mas caiu lutando, caiu com uma certa dignidade. E foi muito triste esse final por ter perdido tantas chances de concretizar ali, né, de finalizar o jogo. Mas enfim, poderia ter acontecido o contrário também. E assim o Fortaleza fica com o vice-campeonato, que não é uma tragédia, né? O ano do Fortaleza ainda dá para ser levado adiante com um pouco mais de sucesso, a depender do final do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda pode lutar por uma vaga na Libertadores novamente. É claro que precisamos ver como é que a equipe reage a isso. De repente, do ponto de vista anímico, pode ser um golpe duro ali. Alguns jogadores reagem melhor, outro pior. Mas se o time conseguir se restabelecer, ainda vai disputar o Campeonato Brasileiro. Tem premiação para o vice-colocado da Sul-Americana também. Para o Fortaleza é importante qualquer tipo de premiação que possa vir aí. Como eu disse, foi uma derrota, mas foi uma derrota digna. A campanha do Fortaleza foi digna até chegar à final. Fica para a próxima, né? Quem sabe em uma outra oportunidade o Fortaleza repita esse feito ou chegue até mais longe e seja de fato campeão. Então, pessoal, essas foram as minhas impressões sobre o jogo do Fortaleza. Lembrando que eu sou um torcedor de uma equipe que não tem nada a ver com esse duelo, mas mesmo assim a gente tem feito a cobertura aqui, a gente acompanha
toda a trajetória do campeonato, assim como nós faremos do Fluminense, que vai pegar o Boca Juniors na final da Libertadores, e nós estaremos aqui comentando o jogo também. E eu vou dar aqui todas as minhas impressões mais uma vez, certo? Para você que está chegando agora aí, chegando pela primeira vez, se você quiser receber mais vídeos, é só você se inscrever no canal. Se você avaliar o vídeo, você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!